Você já se percebeu em uma busca sem fim? Em uma procura obstinada por alguma coisa que de alguma forma ou de alguma maneira possa trazer uma sensação de satisfação, de plenitude para você? Parece que a gente passa a maior parte do nosso tempo nessa busca, acreditando que talvez algumas coisas com as quais a gente lida no nosso dia a dia possam preencher algo que parece estar faltando dentro da gente. Às vezes a gente acredita seriamente que se a gente tiver mais dinheiro, sucesso profissional ou algum relacionamento afetivo efetivo, nós vamos, enfim, nos sentir plenos e realizados. O grande problema é que, como eu disse, essa de fato parece uma busca sem fim. Porque você pode ter mais dinheiro, você pode ter sucesso profissional e acadêmico, ser promovido, terminar o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado. Você pode se casar, ter filhos, ter muitos amigos e ainda assim você perceber dentro do seu coração a mesma angústia, a mesma frustração, o mesmo vazio. Agora, existe algo que pode definitivamente mudar essa sensação. Tem a ver com o encontro real. Quando o nosso caminho se cruza com aquele que pode, para nós, trazer real plenitude, a sensação que nós temos é que tudo definitivamente muda. Desde semana passada, a gente tem conversado nessa direção sobre alguns encontros que mudaram histórias. E hoje, especificamente, a gente vai falar de mais um encontro. Um encontro que faz com que a plenitude tão buscada, enfim, possa ser percebida e encontrada. Para tanto, eu queria convidar você, nesse momento, a abrir ou a ligar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada, porque hoje a gente vai olhar várias vezes para esse texto. Eu queria, então, começar a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, pedindo, como eu sempre faço, que durante a semana você revisite esse texto. Você leia e releia esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia, voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, olhando para esse texto, a gente já começa aqui a perceber uma dinâmica que se torna muito comum em Jesus durante o seu ministério, a partir de determinadas situações e necessidades que nem sequer nós conseguimos compreender muito bem. Ele faz o seu caminho, às vezes subindo e descendo da Judéia, a Galiléia, de lá para cá, percorrendo muitas cidades, muitos povoados. Ali ele ensinava, ali ele curava, ali ele fazia com que as pessoas tivessem uma percepção talvez bem diferente daquilo que elas realmente precisavam. A partir desses encontros que Jesus tem com algumas pessoas, nós temos percebido, isso acaba mudando e transformando completamente a vida dessas pessoas. E quando nós olhamos para esses encontros, para a dinâmica deles, nós passamos a perceber um pouco mais também a respeito de Jesus, aquilo que ele traz para a vida dessas pessoas e, consequentemente, aquilo que eu e você, hoje, tanto tempo depois, também podemos encontrar no momento em que nós
nos relacionamos com Ele. Nesse sentido, falando dessa busca por plenitude, nós podemos perceber que em Jesus é possível encontrá-la. Encontrando a plenitude em Jesus, que é aquele que, em primeiro lugar, rompe as barreiras do preconceito. Eu vou continuar essa história para você, que está lá relatada em João capítulo 4, que diz o seguinte: nisso, Jesus, chegado até aquela região, parado diante de um poço, por volta do meio-dia, então vem uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana então lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E dentro desse aspecto de se encontrar com Jesus e perceber que nele nós podemos efetivamente experimentar algo pleno, a gente vê aqui Jesus fazendo algo provavelmente no contrafluxo daquele tempo e no contrafluxo da cultura. Jesus está sentado e ele passa a conversar com uma mulher solitária que ao meio-dia vai ao poço buscar água. Eu não sei se você já parou para pensar, mas meio-dia, com o sol escaldante, talvez não fosse o melhor horário para uma pessoa ir realizar alguma tarefa que necessitasse de alguns esforços físicos, não é verdade? Quanto mais exposta, quanto mais a céu aberto, Jesus ali se depara com aquela mulher e ele se direciona a ela. E aqui nós temos um outro contraponto. Afinal de contas, em uma cultura patriarcal como aquela, uma cultura, como nós já falamos aqui, em outros contextos, em outros momentos, que olhava para a família e o papel da esposa e dos filhos e entendia que mulher e crianças eram nada mais, nada menos do que propriedade do homem. E dessa maneira, ela não tinha nenhum tipo de espaço maior na sociedade. E Jesus, ao meio-dia, sentado ali, se dirige àquela mulher. Mas não para por aí o contrassenso. Porque existia, além dessa questão cultural, uma questão mais complexa ainda, de uma grande disputa política que remetia a anos e anos e anos no passado. Os samaritanos, eles vinham de uma linhagem que era semelhante à dos judeus desde os tempos de Israel. Todavia, era um povo que com o passar do tempo havia se misturado com outros povos, seguido outros caminhos, e existia ali uma séria indisposição entre eles. Não era uma indisposição simples, como às vezes a gente pensa entre pessoas que pensam ideologicamente diferente sobre algumas coisas, ou que torcem para times diferentes, ou têm inclinações e gostos e preferências diferentes. Não. O contexto era bem mais complexo. Era uma instabilidade muito maior. E Jesus, ainda assim, se dirige àquela mulher. Isso é importante para a gente usar como ponto de partida, porque muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos em um relacionamento com Jesus, isso pode fazer com que, ao olhar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa trajetória, a gente pense assim: mas depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu já vivi, de todas as coisas que eu disse, de tudo aquilo que eu realizei ou deixei de realizar, as coisas que eu fiz ou deixei de fazer, será que eu posso experimentar de uma boa conversa, de um bom encontro com Jesus? Será que é possível? Será que eu posso viver isso? E Jesus está provando aqui, diante dessa mulher, que eu e você, independente da nossa trajetória, independente da nossa história, nós também podemos nos perceber diante dele e vê-lo vindo na nossa direção, se inclinando e conversando conosco, se importando conosco, mostrando atenção para mim e para você. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu até sinto vontade de estar na igreja, eu até gostaria de estar mais próximo, mas tem tanta coisa, o senhor não conhece a minha história, tem tanta coisa que eu fiz, tem tanta coisa que me acompanha, eu não sou nem digno de estar ali sentado, então isso me constrange. É exatamente para pessoas assim, como você e como eu, falhas, pessoas
com limitações, que o Senhor Jesus se dirige. Afinal de contas, ele rompe toda e qualquer barreira de preconceito, seja ela social, de gênero ou de qualquer outra coisa. O Senhor Jesus é aquele que se dirige a mim e a você com atenção. É aquele que dispensa tempo para que a gente possa experimentar dele, do relacionamento com ele, algo completamente diferente. Mas o texto segue, e aí a gente já chega nos versículos 10, 11, 12, pode ler o seguinte: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde conseguir essa água? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E nós percebemos aqui a possibilidade de encontrarmos a plenitude em Jesus, que é aquele que nos acolhe, apesar da nossa visão restrita e utilitarista. Porque muitas vezes, quando nós chegamos diante de Jesus, é exatamente isso que o nosso coração faz: enxergar as coisas apenas na perspectiva daquilo que pode resolver os nossos problemas. Essa era a sensação e o pensamento daquela mulher, que ao meio-dia estava buscando água no poço, e agora tem alguém que diz que pode trazer uma água que de fato não é aquela água que ela vai pegar na cisterna, mas é uma água que flui, é uma água que tem outro gosto, outro sabor, que é plena e que ela nunca mais vai sentir sede. E ela diz: opa, eu preciso de uma água dessa. Estou reparando aqui, o senhor não tem baldinho nenhum, não tem como pegar nada ali no poço, como é que o senhor vai fazer isso? Mas ela diz: é isso que eu quero. E Jesus ouve, num primeiro momento, essa mulher que não tem ainda uma noção de para onde essa conversa vai conversar, mas que tem uma necessidade que é imediata. Ela simplesmente saiu ao meio-dia e foi até o poço porque ela precisava de água, algo básico. E Jesus percebe isso, percebe essa necessidade. E ele conversa com ela a partir dessa necessidade. Muitas vezes, como eu disse, nós buscamos algum tipo de relacionamento com Jesus, buscando nele aquele que pode derramar sobre nós as mais ricas bênçãos. Sim, muitas vezes até as nossas boas ações diante de um Deus totalmente bom ficam caracterizadas por serem apenas uma extensão do nosso egoísmo. Quantas vezes nós lemos a Bíblia, vamos à igreja, fazemos jejum, porque nós pensamos que por detrás dessa nossa ação, Deus vai olhar e dizer assim: bom, então eu vou agora me ver obrigado a realizar todos os pedidos e desejos, eu vou abençoar essa pessoa. Por quê? Porque nós estamos tão contaminados com esse negócio que é a nossa própria natureza, e tudo aquilo que nós conseguimos pensar é a nossa própria satisfação. Aquilo que pode fazer com que a gente se sinta um pouco melhor, que possa aplacar essa nossa busca obstinada por sentir-se pleno. Isso faz parte da nossa realidade, da nossa condição. Uma vez que a humanidade vira as costas para Deus, quando aquilo que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade, é assim que a gente passa a viver, concentrado única e totalmente na teologia do nosso próprio umbigo. Mas ainda assim, ainda com essa nossa tendência de pensarmos em nós mesmos, ainda assim, Jesus não simplesmente nos despreza, mas ele olha atentamente para essas necessidades. Muitas vezes, algumas pessoas se achegam a Jesus em alguns momentos de alguma luta, de alguma dor, de plena necessidade. E Jesus não responde para elas: vai embora e volta aqui quando você estiver bem, porque aí a nossa relação vai ser genuína. Não, ele acolhe a nossa visão utilitarista. Ele acolhe essa nossa visão restrita. Ele nos recebe e começa a agir na nossa vida do jeito que a gente está, com todas essas limitações, mesmo sem a gente conseguir ainda enxergar direito. Não é um movimento da nossa parte na direção dele, mas é um movimento total dele
vindo em nossa direção. A Bíblia diz que ele faz isso enquanto nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, sem nenhuma capacidade ou possibilidade de fazer algo do jeito certo, de querer alguma coisa que fosse boa. Nós estávamos simplesmente pensando em nós mesmos. E às vezes é assim que acontece. Talvez você tenha chegado aqui hoje, ou talvez você esteja frequentando uma comunidade cristã como a nossa aqui, ou você que está nos acompanhando, qualquer outra comunidade cristã, com essa motivação, firmemente buscando as bênçãos que esse Deus pode derramar sobre você. Mas eu queria te dizer que Jesus te acolhe, mesmo assim, mas Ele vai te surpreender, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. Versículos 13 e 14, Jesus vai responder para aquela mulher: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aqui encontrando a plenitude em Jesus, que é aquele que nos oferece a vida de forma plena e eterna. Aquilo que o meu coração e o seu coração tanto anseiam, porque o próprio Deus colocou no nosso coração esse anseio, que é pela eternidade, que é por uma intimidade real e verdadeira com aquele que nos criou e que nós nos separamos dele, nos rebelamos contra ele, agora passa a se tornar possível em Jesus. Jesus é o Deus encarnado, aquele que entra na história, aquele que estaria disposto a caminhar resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida, o seu sangue, em amor a mim e a você. Aquilo que nós realmente precisamos e que pode preencher o real vazio do nosso coração. Porque se o real vazio do nosso coração tem a ver com esse anseio, ainda que a gente conquiste riquezas, ainda que tenhamos sucesso, ainda que possamos nos relacionar com o maior número de pessoas, ainda assim nós nos sentiremos vazios. Jesus está oferecendo aqui outra coisa. Ele está oferecendo algo que de fato vai nos preencher e nos sustentar. É uma água que quando nós tomarmos nunca mais teremos sede, ou seja, não há mais a necessidade de outras coisas. Tudo aquilo que nós buscávamos passa a ficar em segundo plano, passa a ser menos importante. Então, mesmo a nossa visão, que era antes restrita e totalmente utilitarista, que nos fez até olhar para Deus e para Jesus como algum tipo de agente que poderia nos ajudar, derramando sobre nós alguma bênção imediata para alguma necessidade pontual, para a gente lidar com as nossas frustrações e lutas momentâneas, muda de figura. Porque Ele está nos oferecendo alguma coisa que transcende. É por isso que quando nós nos relacionamos com Jesus, a palavra de Deus diz que o próprio Espírito Santo, que passa então agora a habitar em nós, é aquele que nos leva a experimentar uma paz que excede todo entendimento, independe da circunstância. Mesmo que as situações agora sejam complexas, difíceis, você consegue experimentar dessa paz. E isso é algo que muitas vezes transtorna o nosso coração, porque é difícil de compreender. Às vezes a gente se aproxima de Jesus achando assim, não, eu preciso de Deus, eu preciso de uma força transcendente, porque as coisas estão muito complicadas na minha vida, e eu preciso de algo que me abençoe. E aí a gente chega e passa a se relacionar com Jesus, a gente passa a conhecer mais sobre Ele, quem Ele é, o que Ele fez e quem nós somos. E esse negócio de encontrar, de fato, a plenitude, muda tanto a nossa vida que a gente se sente satisfeito, e aí a gente vai olhar para o nosso dia a dia, e a gente vai perceber que sim, as lutas elas vão continuar, as dificuldades estarão lá, os nossos relacionamentos ainda terão problemas, nós vamos enfrentar as maiores adversidades. Porque, afinal de contas, não existe essa promessa de que quando você estiver com Jesus, de um relacionamento com Ele, as coisas serão mais fáceis. Muito pelo contrário, você pode testemunhar que talvez elas se tornem mais difíceis, não é mesmo? Mas tudo muda, porque não tem a ver simplesmente com eu me sentir bem ou a situação estar bem. Mas é uma convicção plena, que gera uma paz que a gente não consegue explicar. Não tem como você explicar para outra pessoa a paz de ser um discípulo de Jesus. Não dá para você explicar para aquele que ainda não teve os seus olhos abertos pela ação do Espírito Santo, que ainda não consegue perceber em Jesus a resposta de redenção, a
paz que você pode sentir, mesmo em meio à maior luta, dor, perseguição, perda. Por quê? Porque isso excede completamente a nossa compreensão. O que Jesus nos oferece é vida de forma efetiva, real, plena e eterna. Tudo aquilo que o meu coração e o seu coração almejava. E quando isso começa a acontecer e a gente começa a se perceber alvo de um amor que é surreal, isso nos constrange. Por quê? Porque isso desnuda algumas coisas sobre nós. Versículos 15 a 18. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: tá bom, vai e chame o seu marido e volte. Ela, constrangida, vai responder para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus vai dizer: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. O homem com que agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E eu sei que quando nós lemos esse texto, isso parece um baque que a gente diz: meio desnecessário, Jesus foi tão contundente. Por que ele foi expor esse negócio na conversa com aquela mulher? Se essa era uma dor que ela carregava no coração, muito provavelmente com uma busca obstinada, acreditando que em relacionamentos afetivos ou em qualquer outro tipo de prazer, ela conseguiria se sentir plena, satisfeita, acolhida, pudesse depositar ali a sua tranquilidade, encontrar sua identidade, e ela continuava frustrada. Por quê? Porque ela já tinha experimentado isso e isso e isso. Um 6º relacionamento. Você já teve 5 maridos. O que está com você não é seu marido. Ela estava buscando isso. E quando Jesus traz isso à tona, quando Jesus joga luz naquilo que está escondido, ele não faz isso para expor aquela mulher. Ele faz isso para que haja uma verdadeira e real cura. Por quê? Porque os afetos daquela mulher estavam depositados em uma perspectiva de que ela poderia se perceber satisfeita e plena a partir dos seus relacionamentos. E Jesus muitas vezes vai fazer isso comigo e com você. Ele vai jogar luz em algumas coisas que nós gostaríamos de esconder. Porque às vezes nós, na nossa busca obstinada estamos fazendo coisas e correndo atrás do sucesso, que nos leva a ter qualquer tipo de comportamento para isso, do dinheiro, que nos leva a legitimar qualquer atitude para isso. E Jesus traz isso à luz. Por quê? Porque ele começa em nós agora um processo de transformação. Eu não preciso mais daquilo que tanto eu buscava para me sentir pleno, porque agora eu tenho aquilo que de fato me faz pleno. Então ele vai fazendo com que isso modifique no nosso coração até mesmo as nossas prioridades. E nós nos colocamos dispostos a viver aquilo que a Bíblia chama de novidade de vida, porque nos tornamos novas criaturas. Aquilo que nós buscávamos e fazíamos para ter algum tipo de satisfação, a gente não precisa mais. Por quê? Porque agora a gente conhece a real e verdadeira fonte de satisfação. Deus em Cristo Jesus nos ama e nos aceita como nós somos e estamos, apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar da nossa pequenez, apesar das inclinações do nosso coração. Mas ele nos ama demais para deixar que a gente continue do mesmo jeito. Então o que ele faz? Ele mesmo vai trabalhando na nossa vida essa transformação. Para isso é necessário algumas vezes trazer à tona algumas coisas com as quais a gente não gostaria de lidar, porque para a gente experimentar da cura, para a gente de fato ver aquela ferida cicatrizada, talvez num determinado momento isso vai doer. E faz parte desse processo de crescimento. Quando algumas coisas vêm à tona no nosso relacionamento com Jesus, e Ele nos faz perceber que a gente está depositando toda a nossa energia, toda a nossa expectativa no lugar errado, isso tem nos levado a atitudes, muitas vezes complicadas. Ele traz isso à tona, para que a gente possa experimentar transformação. E Ele então se mostra ser real, verdadeira solução
para isso. Aquela mulher, quando ouve isso a respeito de Jesus, que ele poderia fazer esse tipo de coisa, trazer esse tipo de resposta, ela começa a ficar totalmente confusa. O texto diz que ela começa a trazer um diálogo teológico com Jesus, fazendo questionamentos do tipo, mas como é que é esse negócio? Porque vocês, judeus, adoram a Deus em um determinado lugar, vocês dizem que é lá em Jerusalém, a gente tem um lugar que a gente adora aqui, esse negócio é muito confuso, eu não estou conseguindo entender, eu só sei que vai chegar um dia que Deus vai enviar alguém que vai resolver esse problema e ele vai fazer com que a gente consiga compreender isso. E aí Jesus diz para ela, pronto, é isso mesmo, eu estou diante de você. Ele se apresenta como essa resposta. E é o que ele faz nessa manhã, a mim e a você. Ele se apresenta como essa resposta ao nosso questionamento. Eu não sei aonde você tem depositado as suas expectativas. Eu não conheço as suas buscas, eu conheço as minhas. Buscas que muitas vezes me levam para muito longe do lugar onde eu deveria estar. Buscas obstinadas que muitas vezes nós traçamos atrás dessa satisfação, atrás desse sentimento de plenitude, mas que ao longo do caminho nos leva a perceber que tudo que a gente está fazendo é andar em círculos, sem sair do lugar. Jesus agora se mostra como resposta. Tudo isso que você está buscando e que você buscou em vários outros lugares, fazem com que você hoje carregue, inclusive dentro de você, um sentimento de inferioridade. Afinal de contas, o que levaria uma pessoa a buscar água no poço, em um sol escaldante, ao meio-dia, senão a vergonha de estar diante de outras pessoas em um outro horário? Mas Jesus mostra para ela que tudo aquilo que ela precisava, tudo aquilo que ela buscava, tudo aquilo que podia ser a resposta verdadeira e real para os anseios, para a angústia do coração dela, ele estava ali para poder responder. Ele se revela então ser a própria solução. Isso é tão especial que gera um impacto na vida daquela mulher, de maneira que a gente não consegue nem mensurar. A partir do versículo 28, depois que o texto relata que os discípulos que tinham saído agora estavam voltando, ele fala que aquela mulher fica tão consternada, tão impactada com aquele encontro, com aquela conversa, que ela deixa o cântaro, ficou para trás. O que ela foi fazer lá ao meio-dia? Buscar água, né? Ela tinha levado o jarro dela para levar água, ficou para trás. Ela largou, ela voltou correndo para a cidade e ela deixou aquilo que ela tinha ido lá fazer para trás. Por quê? Porque não tem mais a menor importância o que ela tinha ido fazer. Agora, todos os verdadeiros questionamentos dela foram respondidos. E quando nós temos os nossos reais e verdadeiros questionamentos escondidos, sabe o que isso gera em nós? Uma necessidade tremenda de sair e contar isso para todo mundo. Se existe resposta para uma pergunta que você sempre fez e você nunca conseguiu encontrar resposta, mas agora ela está diante de você, o que você vai fazer? Você vai exultar nisso e você vai querer contar para todo mundo. Aquilo que eu sempre busquei, aquilo que eu sempre quis saber, agora foi respondido. Aí a gente consegue entender a postura daquela mulher. Não faz mais sentido buscar água. Eu faço isso outra hora. Nem precisa ser ao meio-dia, não importa mais. Pode ser na hora que tiver todo mundo. Posso ficar na fila. E nem importa se as pessoas estiverem ali, elas vão falar de mim ou do meu passado. Chegou a mulher que teve 5 maridos e está com o 6º. Não importa mais, porque não é isso que vai defini-la mais. O que define essa mulher a partir de agora, a partir desse encontro, não é mais o que ela tinha feito, não é mais o que ela tinha buscado, não é mais a sua trajetória passada. O que define essa mulher a partir de agora é que ela é alguém que teve um encontro com Jesus, que teve a sua vida impactada, que teve as respostas aos seus questionamentos atendidas. E é alguém que, enfim, encontra plenitude para a sua vida, sentido e significado para a sua existência. É isso que acontece comigo e com você. Por que isso se torna tão importante para nós? Por que nós separamos um dia na semana para a gente poder estar junto aqui ouvindo a palavra de Deus? Por que durante a semana a gente se reúne em comunhão nos nossos grupos de conexão para estarmos ali juntos, orando uns pelos outros e ouvindo mais a respeito de Deus? Por quê? Porque isso agora passa a ser uma resposta para nós
para todos os questionamentos que a gente fez, porque é isso que a Bíblia faz. Ela responde os questionamentos mais íntimos do nosso coração. Por quê? Porque eles estão ali, colocados pelo próprio Deus. E no momento que a gente, enquanto humanidade, se afasta dele, a gente não consegue mais entender e compreender. Mas quando ele vem em nossa direção, quando ele se dispõe a caminhar resolutamente para fazer com que eu e você possamos experimentar o verdadeiro amor que ele tem por nós, isso ressignifica todas as coisas. Isso muda a nossa maneira de enxergar. Agora eu e você passamos a olhar para os nossos relacionamentos, para o nosso sucesso, para o nosso dinheiro, para as nossas expectativas de uma maneira diferente. Nós olhamos com novas lentes, com novos óculos. Nós olhamos para tudo na nossa vida a partir do encontro que nós tivemos com Jesus. Como eu sempre digo para vocês, todas as nossas reflexões devem nos levar a perceber aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nesse sentido, caminhando para o fim, eu quero deixar algumas perguntas para você. Você se sente incapaz de se relacionar com Deus devido ao seu passado ou mesmo pela sua falta de conhecimento a respeito dele? Saiba de uma coisa, Jesus caminha em nossa direção. Apesar da nossa pequenez, apesar da nossa limitação, apesar da nossa falta de compreensão, nós acreditamos piamente que nós, mortos em delitos e pecados, somos incapazes de fazer qualquer coisa. Morto não faz nada além de permanecer morto. Mas Jesus é aquele que vem em nossa direção. Assim como ele tinha que passar pela cidade de Samaria, ali na região de Samaria, na cidade de Sicar. Por quê? Porque não tinha outro caminho? Depois você pergunta para o Paulo, que entende bastante dessa geografia bíblica, se tinha outro jeito dele ir da Judéia para Galiléia. Por quê? Porque ele tinha aquele encontro agendado. Desde quando? Desde sempre. Porque nós fomos eleitos por Deus desde a eternidade. Aquele encontro estava estabelecido. Jesus é aquele que vai naquela direção para conversar com aquela mulher, para deixar a situação, sim, um tanto quanto desconfortável, mas para que ela pudesse experimentar de novidade de vida. Você tem se aproximado de Jesus de maneira utilitarista, buscando bênçãos que possam satisfazer seus desejos? Às vezes é assim que começa. Às vezes você fica até bravo, porque você vem na igreja, e você não está vendo a melhora. Eu vim aqui buscar a bênção está fugindo de mim. Apesar da nossa visão restrita, da nossa postura que muitas vezes é mesquinha e egoísta, Jesus vem ao nosso encontro para fazer além do que a gente pode sequer pedir, pensar ou imaginar. Num primeiro momento, aquela mulher acha que vai ter a sua necessidade de água atendida. Ele vai dar água para ela, ela não vai precisar nem mais ficar vindo ao meio-dia buscar água no poço. Isso que Jesus tinha para ela era muito maior do que isso. Não era simplesmente saciar a sede que ela tinha momentânea, mas era gerar nela algo que ecoaria na eternidade. Uma satisfação plena que muda tudo. Você já reconheceu Jesus como o único caminho para um relacionamento pessoal íntimo com o Criador, que pode trazer sentido e significado para a existência? Seus olhos já foram abertos nessa perspectiva? Jesus é a resposta diante das nossas buscas obstinadas. Ele é aquele que realmente pode nos fazer experimentar a plenitude. Você não vai encontrar nenhum outro caminho, Ele é o caminho. Você não vai encontrar essa satisfação em nenhum outro lugar. Pode continuar tentando, pode continuar tentando, pode continuar tentando. Mas hoje Ele se coloca diante de você, para que você possa experimentar esse relacionamento, baseado no amor com o qual Ele nos amou, apesar de nós, mas que expõe as nossas limitações. Você consegue perceber hoje os seus erros e suas falhas, a sua real condição longe de Deus, fazendo as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Porque pecado é isso.
É fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. É fazer aquilo que a gente acha que é melhor e não aquilo que é melhor. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e é aquele que nos conduz ao arrependimento. Que hoje seja dia de arrependimento. A gente olhar para a nossa vida e perceber, tem tanta coisa que a gente faz do jeito diferente que deveria ser. Não, isso não é com você só. Isso é comigo também. É com o pastor Paulo, com a liderança da igreja. É a inclinação do nosso coração. Mas quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos ser confrontados por ela todas as semanas, dessa maneira, volte domingo que vem, você vai ser confrontado novamente. Isso vai nos levando a perceber que a gente precisa de fato de mudança. Vai nos levando ao arrependimento sincero, real e verdadeiro. Olhar para aquilo que a gente tem feito, como a gente tem tratado a nossa vida, nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, como que a gente tem se comportado no nosso trabalho, e perceber que existe necessidade de mudança. Repare, esse não é o processo que você faz para receber a tão sonhada bênção de Deus. Isso é o que você faz porque você percebe que o melhor que Deus podia te dar, que é o relacionamento com Ele, Ele já te deu. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em obter as bênçãos de Deus que a gente não percebe que o mais importante é o relacionamento com aquele que pode nos abençoar. E um relacionamento com Deus passa pelo arrependimento, pela mudança, por guardar suas orientações. O próprio Jesus é aquele que vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Nós não obedecemos os princípios estabelecidos por Deus para Deus nos amar. Nós obedecemos como resposta, mostrando para Ele que nós também o amamos. Você já buscou satisfação e plenitude nas mais variadas fontes e não conseguiu encontrar? Talvez você esteja aqui hoje cansado, sobrecarregado, porque a sua vida é uma busca sem fim, que não te levou a lugar nenhum. Que tudo o que fez com você foi te levar a perceber que você continua perdido. Eu quero te dizer que Jesus é a real fonte de satisfação. Aquele que nos ama e nos aceita como somos e estamos, que nos ama demais para deixar que nós continuemos do mesmo jeito, é a resposta para as suas perguntas. Não coloque a sua identidade em nenhum outro lugar. Você não é o que dizem, você não é o que você fez. Você é aquilo que Jesus te tornou. Ele te amou, morreu por você. Nele, eu e você fomos justificados. Nós que não éramos justos, fomos feitos justos, não pela nossa capacidade, mas pelo amor dele. E isso deve nos inquietar, sim, fazer com que a gente mude o nosso comportamento, mas de maneira nenhuma isso deve nos levar a continuar olhando para o nosso próprio umbigo. A palavra de Deus é tão confrontadora que ela nos tira da nossa zona de conforto. Você consegue perceber à sua volta inúmeras pessoas em buscas obstinadas por plenitude, sem conseguirem se sentir plenas e satisfeitas. Isso não é só com você, isso é com quem está perto de você também. Às vezes isso pode estar dentro da sua casa. Essa pode ser a busca do seu marido, da sua esposa, do seu pai, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, de faculdade. Eles estão numa jornada
tentando se encontrar, mas eles não conseguem sair do lugar. Deus tem te dado o privilégio, a oportunidade de ser ministrado através das Escrituras, de ouvir coisas que algumas pessoas ainda não ouviram, de conhecer coisas que alguns não conhecem. Seja um agente desse reino, seja um proclamador do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Faça isso em todo tempo, com atitudes e palavras. Deus te abençoe. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, pedir que Deus te fortaleça, que Ele me fortaleça também. O desafio não é só seu, o desafio é meu também. Nós não estamos em barcos diferentes, porque eu estou aqui falando e você está ouvindo. Estamos todos juntos numa mesma jornada, na direção da maturidade. E é difícil para mim, como é difícil para você também. Mas nós cremos. O Senhor Jesus é aquele que pode nos capacitar, nos ajudar, inclusive usar a mim e a você, para que juntos possamos apoiar uns aos outros, para que eu possa te apoiar, para que você possa me apoiar, para que você possa olhar para quem tem próximo de você e ser instrumento nas mãos de Deus. Oremos. Deus eterno, eu quero conhecer Jesus de verdade. Eu quero experimentar, Pai, esse encontro real todos os dias da minha vida. Que o Senhor limpe o meu coração, para que eu possa continuar expondo a Tua palavra. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, por cada um que está aqui, por cada família representada, por aqueles que nos acompanham nesse momento, mas por aqueles que estão de casa, seja agora ou até por aqueles que ainda vão assistir a essa mensagem e reflexão. Que o Senhor nos encontre com graça, que o Senhor derrame sobre nós suas misericórdias, que o Senhor nos sustente em todo o tempo, que o Senhor faça novas todas as coisas e que o Senhor nos leve para o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.